Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um Café Exponencial, esse episódio super especial porque a gente está concluindo um pouquinho mais de um ano que gravamos o mesmo episódio, eu, Matheus Winkler. Eu, Vitor Perrone. E eu, Igor Farias. Nós três somos sócios aqui de Exponencial, quem é cliente nos conhece e está sempre interagindo conosco, talvez quem escuta o podcast não conheça a todos nós, então eu recomendo que escutem novamente o 10º episódio, porque lá a gente falou dos principais erros que a gente vê que clientes cometem, que médicos cometem, que fazem com que o consultório não cresça e não escale. E hoje o objetivo é completamente diferente, na verdade é o oposto disso, que é falar sobre os principais acertos que a gente observa nos consultórios que conseguem ter êxito no processo de crescimento, amadurecimento e escala. Eu acho que uma forma legal de começar essa reflexão é através de algo que o Igor me falou uma vez, que são as fases de crescimento de um negócio. Como que funciona um pouquinho disso, Igor? Todo negócio tem suas fases e é muito interessante a gente entender como funciona cada uma delas. Então, por exemplo, a gente acabou de iniciar uma empresa, é a fase de lançamento. Na fase de lançamento, os processos não estão muito bem definidos, geralmente a gente que faz toda a execução da empresa, não temos ainda secretária, e é a fase que você vê o crescimento mais rapidamente, né? Porque é muito fácil você dobrar. Por exemplo, você está no consultório, você tem seu primeiro paciente no mês, no próximo você tem 2, você já duplica o seu faturamento. Então essa fase é muito interessante porque você vê o resultado muito instantaneamente. Depois disso, a gente vai ter uma fase de estabilização, querendo ou não, que o seu crescimento vai ser menor do que na fase de lançamento e você já começa a ter uma equipe. Então, é natural você já contratar uma secretária nessa etapa porque você já não dá mais conta de atender todos os leads que vêm no seu WhatsApp. Além disso, você começa a desenhar os primeiros processos e neles você vai entendendo a dinâmica que é repetitiva e a partir disso você vai entender, aqui tem um gargalo, tenho que atuar aqui. Então, essa segunda fase é mais de você começar a dar o início na processualização de todas as atividades que você faz. Logo depois, tem a fase de que você já atingiu uma maturidade do negócio e o faturamento já não tem grandes variações mês a mês, mas geralmente é nessa fase que a gente vê a distribuição de lucro ser mais forte para os sócios. E, além disso, você já tem uma equipe que te auxilia e você não fica tão sobrecarregado. E é justamente nessa fase que a gente não pode baixar a guarda e relaxar, porque a gente tem que utilizar esse tempo que a equipe te dá para justamente pensar quais são as outras frentes que eu posso atacar, quais são as despesas que eu posso otimizar dentro do consultório, porque senão você vai para a última fase, que é o declínio. Então, se a gente não ficar sempre inquieto em relação ao que eu posso agregar à operação, eu chego mais rápido nessa fase. E sendo assim, essas são as fases que a gente gosta de segregar na vida de uma empresa, né? Legal. Até então, pensando nisso, uma empresa, então, ela cresce, tem a fase de lançamento, vai amadurecendo, aí tem essa fase de manutenção, e aí depois algumas empresas vão ter um declínio natural, ou vai ter uma sucessão, ou a pessoa vai vender a empresa. Só que eu noto que nessa fase de manutenção que tu falou, que é a fase 2, onde a pessoa já tem a equipe, a gente tem pessoas que ficam um tempão num platô e não saem daquele platô, e a gente tem pessoas que têm vários momentos nos quais elas rompem com o platô, que elas dão saltos de faturamento. E a gente vê isso em clientes nossos, que às vezes a pessoa está fazendo algo de uma forma, ela já está nessa manutenção, mas ela dá um novo pico, assim. Isso seria uma nova fase de lançamento ou isso seria só uma ruptura do padrão atual? Como é que é isso no ciclo? Geralmente, esses ciclos, esse ponto que você falou, ele é alavancado a uma questão. É justamente o sócio identificar quais são as alavancas do negócio. Porque, geralmente, ele que faz as entregas de consulta, ele que está diretamente relacionado ao faturamento da empresa.
E as pessoas que identificam os potenciais de ganhos incrementais, seja colocando um outro profissional, seja estruturando melhor as entregas dele, atingem justamente esse ponto de inflexão, essa ruptura. E só uma observação, é por isso que o nome do nosso evento é Ruptura. É justamente baseado nesse tipo de persona que consegue identificar esses potenciais de melhoria dentro da empresa. Legal, porque eu já vi alguns clientes romperem várias vezes, de eles estarem num platô, quebrarem um platô, atingirem um novo platô, estabilizar ali, e aí, depois de análises ali, quebrar de novo. Mas sempre é muito importante uma visão estratégica de fora, dando um direcional, né? Que é algo que a gente faz muito. E, Perrone, o que você vê como essas principais alavancas do crescimento dos consultórios que dão certo? O que esses médicos identificam e quais são as ações do que eles se alimentam, onde eles estão? Não, eu diria que o principal fator, assim, claro que depende, essas alavancas variam de região para região, de especialidade para especialidade, mas o que todos têm em comum é uma constante análise dos fatores que estão ali ao redor. Então, a gente, tanto análises mais numéricas mesmo, dos dados que a gente trabalha com eles, quanto do contexto em si, onde eles estão inseridos, e uma consistência grande em realização de testes. E ter esse exercício constante dentro da rotina e levar isso por bastante tempo é o que faz com que esses clientes rompam os platôs onde eles estão. Então, durante um período eles ficam estagnados, mas a gente vai rodando pequenos testes até a hora que tem um novo fator, um novo teste bem sucedido que acontece ali, e eles conseguem romper, captando mais pacientes, aumentando o ticket, oferecendo um novo serviço ali para os pacientes deles. Cara, pode definir um pouco melhor o que é um teste, né, nesse teu conceito? Um teste seria, de forma bem simples, realmente reunir um conjunto de ideias, torná-lo o mais prático possível. Então, eu tenho um background em engenharia, fiz engenharia de produção, e um conceito que é bem falado no mundo da engenharia é o MVP, e que é o mínimo produto viável ali para ser realizado ali o teste. E a gente trabalha bastante isso com os clientes. Tá, você quer trazer um novo profissional para sua clínica. Tudo bem, vamos tentar desenhar uma parceria super simples ali, rodar isso durante uns 2 meses junto com seus pacientes e ver se tem uma sinergia entre os pacientes e o profissional, entre o profissional e a clínica. Então, o meu conceito o nosso conceito de teste aqui é justamente entender quais são as condições mínimas necessárias para eu validar essa minha ideia, o que é um resultado de sucesso que eu espero desse teste, e aí a gente começa a trabalhar a partir daí. Eu acho que para ilustrar melhor essa questão do MVP, é como se você fosse instituir programas de acompanhamento no seu consultório. Você não vai começar um programa de acompanhamento colocando 7 profissionais com 24 meses de duração. Se você está iniciando nisso, faz um de 3 meses, que você é o único profissional que vai fazer essa entrega, e valida se os seus pacientes realmente vão gostar dessas entregas, desse novo formato. E assim você testa e depois você vai acoplando outras complexidades e dando os próximos passos aos poucos. Você não precisa começar gigante. E às vezes isso até é ruim, né? Que a gente procrastina. É verdade, acho que as pessoas, eu vejo que o médico, e eu como médico posso falar isso, e vivendo com colegas assim, a gente procrastina muito e a gente tem uma coisa que a gente pensa que tem que estar tudo perfeito para começar a rodar algo, para começar a vender um determinado plano. E até eu quis estressar essa ideia do que é um teste, porque nós não pensamos muito assim. O médico não tem tanto esse pensamento empresarial, esse pensamento de entender que dá para empacotar a coisa na forma de um produto e que, na verdade, esses testes eles não são cegos, né? Eles são testes feitos olhando para as métricas. Então, olhando as métricas ali, a gente tenta entender, cara, o que pode melhorar para essa empresa crescer e faturar mais e com mais margem. Então, você vai ter hipóteses e você vai testar essas hipóteses e ver se elas dão o resultado esperado. E aí, por exemplo, no teu exemplo do plano de acompanhamento, a pessoa pode começar com um super simples para
tirar o atrito da complexidade inicial e isso funcionando, ela pode dar escala nisso, colocar outros profissionais, abrir linhas de receita sem depender dela. Seria esse racional, né? Basicamente isso. O que a gente já viu de exemplo é que pessoas estavam procrastinando 6 meses para iniciar esse processo. Quando a gente foi ver, queria fazer uma estrutura super complexa de pagamento, então tinha que repassar para vários profissionais, queria colocar nutricionista, fisioterapeuta, várias camadas que estavam dificultando o principal, que é iniciar. Iniciar e ver se o paciente vai ter mais adesão do que somente oferecer consultas. E isso que é o interessante. Você colocar na cabeça que não precisa começar com o tratamento ideal, o completo. Uhum. Vai aos poucos. Eu gosto de um acrônimo que é o KISS. É Keep It Simple. Mantenha isso simples. Cara, e só dando um passo aqui, aproveitando que, poxa, tu é administrador, tem toda uma visão diferente. Quais são os conceitos básicos, as formas básicas que uma empresa pode ter mais lucro líquido? Tipo, que coisas eu posso fazer assim? Diminuir gastos, aumentar preço, vender mais? Quais são as coisas básicas que tu consegue definir em termos mais básicos para o médico pensar através desses fundamentos? Eu acho que, antes de qualquer coisa, é você ter a noção de onde estão suas entradas e suas saídas. Isso é primordial. Se você não tiver essa visão, dificilmente você vai entender até como é que está o seu lucro. E depois disso, é você identificar como estão suas linhas de receitas, como que elas se comportam, para depois você ir para a questão de otimização de saídas. Que aí vai desde o seu custo com aluguel, ele está ideal para o que você tem hoje de estrutura de consultório. Tem a questão de eu tenho saídas para energia, tem os insumos que eu utilizo nos procedimentos. Então, se eu fosse fazer o arroz com feijão, eu primeiro começaria com receita, veria se tem algo para otimizar e depois eu iria para saídas. E aí é aquilo, o lapisinho, planilha, como você preferir, e entender o comportamento de cada um deles ao longo do tempo. Qual que é a tua visão disso, Perrone? Não, o que eu complementaria o Igor nesse ponto, o Igor trouxe para quem quer começar do zero, como analisar e ver, ok, quais são minhas alavancas aqui para aumentar meu lucro. Mas uma ideia que a gente sempre traz, um conceito que a gente sempre apresenta, é o de margem de contribuição, que basicamente é o quanto que aquele procedimento, aquele serviço que você realiza está colocando de dinheiro no seu bolso. Basicamente é isso. E você ter muita clareza, e para especialidades que fazem muitos procedimentos, como dermatologia, vascular, normalmente fazer essa análise é muito importante, porque a gente já viu vários clientes chegam com a gente e os procedimentos que eles mais gastam o tempo não são os procedimentos que mais colocam dinheiro no bolso deles, e muitas vezes até ficam no 0 a 0 ou até negativo. Então a pessoa trabalha, mas o dinheiro não entra de verdade no lucro da clínica, né? Porque tem tanto gasto envolvido, comissão para a secretária, material que é utilizado, imposto, que no final acaba não sobrando muita coisa e a pessoa não sabe disso porque ela nunca parou para calcular. Então o que eu complementaria o Igor nesse caso é parar e ver exatamente, ok, toda vez que eu realizo esse procedimento, esse serviço, quais são os gastos aqui envolvidos e ver quanto que está sobrando ali no final e começa a focar sua energia nos que deixam mais dinheiro para você. Que muitas vezes pode parecer óbvio, mas quando você coloca na ponta do lápis, muitas vezes a gente se surpreende. Legal, então assim, até eu vejo que esse é um padrão realmente nos clientes que crescem bastante, e o que o Igor falou aqui a gente começa vendo entrada e saída e a gente vê o que tem de lucro, beleza. Agora, se eu for ter que priorizar entre diminuir os meus gastos ou aumentar minha receita, eu vou olhar antes para aumentar minha receita. E já vi gente cometendo o erro de querer diminuir gastos onde não tinha mais o que diminuir e a pessoa tinha potencial para faturar muito mais. Então, é uma energia alocada no lugar errado. Então, a pessoa olhou lá, viu o que estava sobrando, ela focou em aumentar a receita.
E aí, o que tu falou é olhar as linhas de receita. Então, seria minha consulta, cada serviço que eu tenho, cada outra coisa que eu tenho ali para agregar. E aí, o que o Perrone está falando é assim, dentro disso, eu vou observar nessas linhas de receita o que eu tenho de despesa em cada uma, o que eu tenho realmente de lucro maior em cada uma delas, onde que eu estou alocando meu tempo. E eu vou pensar assim, esse recurso chamado tempo, onde que eu posso alocar ele melhor? Seria esse o racional? Pressupondo que eu estou com todas as minhas horas lotadas, seria esse o racional para eu poder escalar? É exatamente isso, exatamente isso. Porque muitas vezes não é o procedimento que tem o maior ticket que vai te dar o maior lucro. Porque às vezes tem muitos gastos para realizar aquele procedimento envolvido ali no serviço. Então, quando você está com a sua agenda lotada, você precisa começar a ser estratégico. Então, fazer um processo e começar a pensar nas coisas que vão maximizar o quanto de lucro você vai ganhar por hora. E você só consegue fazer isso quando você para justamente olhar os números. Porque o nosso feeling ali do momento, nossa percepção do que está acontecendo, muitas vezes é distorcida. E principalmente em casos como esse que você descreveu, Matheus, onde a pessoa está com a agenda tão cheia que precisa maximizar que ela não tem nem tempo para olhar. Então, às vezes, dar um passo para trás, realmente analisar quanto que está ganhando ali, vamos supor, um procedimento que tem o ticket de R$1.000, tirando os gastos, impostos, sobra 200. E você realiza em meia hora, você sabe que em uma hora você vai conseguir realizar 2 desses e vai ter R$400 de lucro. E começar a trabalhar isso de uma forma mais estratégica para conseguir aumentar a linha final, né, que é o lucro, que é o que mais importa. Porque aumentar só o faturamento, muitas vezes pode ser um caminho errado, dado que tem vários custos envolvidos ali pelo caminho. E às vezes, o que é relativamente comum é um serviço, um procedimento está mal precificado. E aí, focando só em aumentar o faturamento, pode prejudicar ainda mais a clínica. E nesse ponto, só para adicionar, ainda tem uma questão que muita gente não olha, que é a otimização do tempo do médico de forma mais holística. Por exemplo, a gente já viu vários casos que o médico gasta muito tempo fazendo pós-consulta, um documento super bonito, super estruturado, só que aquilo consome 6 horas da semana dele, porque todo mundo ele quer fazer algo primoroso e tá super certo de fazer algo excelente para entregar. Mas será que não é o caso de contratar um estagiário, colocar outra pessoa para te auxiliar, ou até utilizar um template junto com o IA para auxiliar a otimização desse tempo e abrir mais horários para consultas? Então, não necessariamente a otimização está somente em olhar despesas, e eu até fico com medo disso, porque muita gente acaba definhando a experiência do paciente quando vai com muito afinco nessa questão, e olhar também questão de margens e afins. Às vezes tá só no processo. Sim, cara, é legal esses pontos, e até eu vou fazer um zoom out disso daí que tu falou, porque para a gente pensar, a gente falou no cenário da pessoa que está com o consultório cheio, mas eu acho que dá para fazer uma evolução assim da pessoa que ainda não está com o consultório cheio para a pessoa até aqui estar com o consultório cheio. E aí a pessoa, quando ela não está ainda com o consultório cheio e ela já tem ali uma secretária e tudo mais, é um momento que ela tem muito tempo livre. Então, o custo de oportunidade dela é muito baixo, porque o que mais que ela poderia estar fazendo naquele momento? Ok, poderia estar dando um plantão, poderia estar fazendo outra coisa, mas se eu definir que eu tenho X turnos para o consultório, é legal que eu vá lá e esteja no consultório esses turnos, porque senão a coisa não vai se desenvolver se eu não estiver lá. E aí no início, eu tenho tempo para fazer esses pós-consultas, eu tenho tempo para fazer mais follow-up de pacientes, mas vai ter uma hora que a agenda vai lotando. E aí, esse tempo ele passa a ser caro, porque às 6 horas que tu falou, essa pessoa, se é 6 horas na semana, são 30 horas no mês, quanto que é o valor da hora dessa pessoa? Vamos supor que o valor da hora, o que sobra para ela líquido dessa hora, é R$300. Então, 300 vezes 60, vocês que são bons em matemática, me digam, 1.800, 18 mil, não sei. 18? Isso. Isso é um número muito grande, R$18.000. Quanto que custa para eu ter um estagiário fazendo esse pós-consulta? Acho que bem menos de 18 mil, né? Então é um racional que a gente tem que pensar, cara, quanto que está custando
certas coisas, assim. E aí o profissional que está no início, ele muitas vezes ele está no início e ele também tem agenda cheia, mas ele tem agenda cheia com outros vínculos que passam a competir com o consultório e são o que impede ele de crescer. E aí, pensando nesse profissional, assim, eu penso na lógica que se eu quero aumentar meu faturamento, eu posso aumentar o preço da minha consulta, eu posso atender mais pacientes, eu posso vender alguma coisa mais cara, ou seja, ter alguma coisa ali junto com as minhas consultas, algum procedimento, ou alguma coisa que eu possa imaginar aqui. Eu posso agregar outros profissionais para ter outras linhas de receita. Então, tem várias formas de eu aumentar o faturamento de forma geral. E aí, a minha agenda ela vai ter uma determinada ocupação, né? Uma taxa de ocupação. O Perrone falou que é muito comum a pessoa estar tão ocupada que ela não tem tempo para pensar. Então, independente da pessoa já estar com o consultório lotado de pacientes particulares ou se ela está dividida entre 2 vínculos, o que vocês que têm uma mente bastante analítica e observam muito os processos de forma mais macroestratégica, o que vocês recomendam como uma taxa de ocupação saudável para que a pessoa possa também ser uma gestora da sua clínica, do seu consultório? Eu diria que 70% de uma agenda preenchida já é uma taxa ótima de ocupação. Então, tem muitos médicos que buscam chegar nesse patamar, mas tem gente que faz o completo ao contrário. Tem agenda 100% lotada o tempo todo e 2 meses de espera para conseguir marcar uma consulta. Claramente tem algum processo errado dentro da sua clínica também para você ter essa realidade. Então, o que a gente sempre recomenda é 70%. Ali já é um excelente número para você ter de ocupação, porque ter todo o tempo do dia ocupado também não é muito estratégico, porque justamente não dá tempo de você parar, pensar e analisar o que está ao seu redor. E sem fazer esse exercício, não chega no estágio de, como o Igor falou no início, de crescimento da empresa, de uma constante evolução, e aí acaba ficando para trás ou acaba tendo uma qualidade de vida, né? Quando a pessoa é o único sócio, depende bastante, o faturamento da clínica depende 100% dela, acaba tendo uma qualidade de vida ruim. E até gozado a gente pensar, porque todo mundo que está no início almeja ter o 100% de ocupação, né? Mas você ter essa ocupação plena vira uma areia movediça, porque você não tem tempo para pensar em como otimizar o seu consultório. E por não ter tempo, você continua daquela forma e vira meio que um ciclo que você não consegue sair. E a gente gosta de falar que todo consultório tem que ser tratado como um paciente. Você tem que ter o horário para fazer reuniões com a secretária, você tem que ter o horário para olhar os números, você tem que ter um horário para olhar os processos. Se você não trata o consultório como um paciente, a chance da correnteza te levar e você não saber para onde você está caminhando é enorme. É um perigo enorme você achar que ter 100% de ocupação é algo glorioso e que você está indo bem. A chance de você ter um burnout por causa disso é muito próxima. E uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes é que a maioria deles tem uma certa dificuldade de delegar. Principalmente quem está no começo, que está naquela fase onde é a própria secretária, faz todo pós-consulta. Delegar acaba sendo uma coisa nova. E muitos têm dificuldade porque fala, putz, essa pessoa nunca vai fazer como eu faço, ela não sabe, eu vou ter que ensinar, se for para ensinar é melhor que eu faça. E aqui é justamente um momento de aprendizado também, de próprio alinhamento de expectativa, de que você ter já de cara a expectativa de que ninguém vai fazer 100% como você faz, e tudo bem. O importante, se você conseguir delegar e essa pessoa conseguir fazer no nível de 80% do que você já estava fazendo, já está excelente, porque você vai conseguir dedicar essas outras horas que alguém consegue fazer muito próximo do que você estava para outras atividades que ainda não tem uma pessoa. E você vai evoluindo a partir daí. E também a parte de treinamento, logo de cara, ter expectativa que as pessoas demoram para absorver novas tarefas
E precisa ter uma persistência ali e ter o tempo, né? Separar esse tempo para treiná-la. E no início é pior do que estava, porque você fala, além de ter que fazer, eu vou precisar treinar essa nova pessoa e corrigir eventuais erros. Mas uma coisa que eu garanto é que depois que você passa por esse momento de delegar algumas tarefas, sua vida fica bem mais simples e você consegue destinar essas horas que você gastava com coisas delegáveis em coisas que, no momento de amadurecimento da clínica, não são delegáveis. Cara, tu nota alguma diferença entre os nossos clientes que mais têm sucesso e os que demoram mais para ter resultado nessa questão de delegar? Qual que é a diferença que tu nota e quais são as melhores práticas que tu vê dentro dos nossos clientes, pensando assim, na prática mesmo? Na prática... No primeiro, se tu vê diferença e depois o que eles fazem na prática para treinar essas pessoas, assim, como que isso funciona? Eu acho que uma coisa super interessante é que todo mundo que você contrata, você tem que ter um plano dos 90 dias iniciais. Porque provavelmente você que estava executando essas tarefas. Pega essas tarefas, coloca no caderninho e se pergunta: se eu fosse começar do zero aqui, quanto tempo eu demoraria para executar bem cada uma delas? E você vai encaixando isso dentro dos 90 dias. Então, e dessa forma você tem marcos muito visíveis, tanto para você como para o outro profissional. Que a pior coisa que tem é você contratar alguém e falar: agora faz teu nome ali e qualquer coisa, se der ruim, você me chama, sabe? Não é assim que funciona. Tem que ser muito fácil para essa pessoa também absorver, porque às vezes ela veio de um contexto totalmente diferente e é difícil também a gente abstrair, porque como a gente está fazendo esse processo, já está tudo muito encaixado na nossa cabeça. E você entender que você também teve essa curva de aprendizado, é difícil de enxergar na figura da outra pessoa, sabe? Então você tem que aceitar que não vai ser instantâneo e que eu tenho que dar visibilidade para essa pessoa, o que eu espero dela ao longo desses 90 dias e fazer reuniões periódicas, principalmente no início ali, para que você entenda também que aquele ser humano terá algumas dificuldades e também ele pode trazer sugestões que você não imaginava, né? E essas reuniões, cara, os nossos clientes que vão bem, eles fazem essas reuniões, eles encaixam elas ao acaso na rotina ou costumam ser reuniões fixas? Como é que tu observa como padrão? Esse é mais um dos pontos que tem que entrar na rotina do médico, porque a equipe dificilmente ela vai se automotivar, dificilmente ela vai autocorrigir os erros. E você tem que fazer o que a gente chama de reuniões de one-on-one, né? Que são as reuniões individuais que você tem com os colaboradores, onde eles trazem os tópicos, as demandas que ele tem para discutir contigo e você ajuda ele a chegar num denominador comum, a chegar numa solução. Isso é essencial que tenha na rotina. Se a pessoa está no início, faz com mais frequência, faz semanalmente, quinzenalmente, mas depois você pode mudar isso para mensal, mas é importante você ter esse momento até para fortalecer o vínculo com a pessoa, você entender melhor quem ela é, por que ela está ali e o que ela busca. Legal, porque toda pessoa tem que se desenvolver também. Uma coisa que é legal aqui, que eu até vou aproveitar para quem está ouvindo, eu ouço com muita frequência médico reclamar da secretária. Eu acho que é o ponto número 1 de reclamação. Uhum. E quando reclamam, eu pergunto quais são as tarefas da secretária, o que ela tem para fazer. E muitos não sabem me dizer o que ela tem para fazer e nem em que ordem as tarefas devem ser feitas. Então, se quem está escutando aqui não tem isso muito bem definido e nunca parou para pensar como é a rotina da sua secretária, quais são as coisas que ela faz, quanto tempo leva para cada atividade, em que sequência deve ser executado, já para isso aqui para deixar 5 estrelas no podcast, porque já ganhou por isso. E aí, quando se faz esse exercício básico de olhar para isso, muitas vezes a gente pode ajudar a secretária a ganhar muito mais produtividade, porque a gente pode olhar ali o que é importante, o que não é, quais tarefas que podem ser colocadas em bloco, quais tarefas que acaba que é antiprodutivo ficar
trocando de uma tarefa para outra, e às vezes ela está trocando de uma para outra porque não tem essa estrutura. E isso eu entendo que também é uma responsabilidade do médico. E eu sei que vocês ajudam muito também o médico a enxergar isso, assim. Qual que é o exercício que vocês recomendam, assim, para a pessoa ter essa compreensão e como passar isso para a secretária? O primeiro passo é entender, ok, quais são as funções principais da... Eu quebraria em 2 blocos, né? Eu sempre gosto, principalmente quando a pessoa tem uma equipe um pouquinho maior, 1, 2 secretárias, às vezes uma técnica que ajuda em alguns procedimentos, quebrar as tarefas em tarefas urgentes e tarefas não urgentes. Então, tarefas urgentes, responder o WhatsApp, recepcionar o paciente, resolver uma eventual necessidade dentro de uma consulta, que o médico precisa de um suporte. Isso são tarefas urgentes que, quando reunidas, fica muito mais fácil da pessoa conseguir executar de uma forma mais produtiva. E as tarefas não urgentes. Então, cuidar da organização da clínica, enviar pós-consultas, fazer recall de pacientes para retornarem para a clínica. Então, separar nesses 2 blocos, eu acredito que é um primeiro passo para começar e entender o que não pode deixar de acontecer e o que pode, uma vez ou outra, acabar escapando. Acho que até o médico começar a ter clareza disso é muito importante porque ele começa a transmitir isso para a secretária também. Então, ele faz uma lista e mostra para ela assim, ó, essas são as suas responsabilidades. Se você tiver apertada com o atendimento no WhatsApp, não vai organizar a clínica agora. Resolve primeiro o WhatsApp e dá essa clareza, comunicar muito bem e de forma bem assertiva o que é mais importante do que a tarefa e priorizar cada uma delas, dá muito mais visão para a secretária e para outros colaboradores do que eles precisam executar e o que eles devem focar ou não dentro da rotina deles. Muitas vezes para o médico pode parecer óbvio, porque ele já está fazendo aquilo desde o início da clínica. E ele, como dono, tem uma visão natural diferente, né? Mas para quem está começando, ou para quem está mais focado em outras tarefas que não a divisão da clínica como um todo, como dono, é muito importante ter isso bem documentado e muito claro de como agir, né? Sim. E eu queria até inverter aqui. Queria ouvir você como médico. Quais trocas que você conseguiu, não sei nem se é a palavra ideal, otimizar, mas coisas que você viu ali no seu dia a dia que não estavam legais com a secretária, dinâmicas que você foi com o tempo, foi entendendo o melhor caminho para que sua vida se tornasse melhor e também a da secretária, porque às vezes a gente tem aquela questão que o paciente saiu de consulta e eu não consigo dar todo o contexto para a secretária, ou um paciente que vem com muita frequência, a secretária, às vezes, entender melhor o perfil dele. Você tem algum exercício de, tipo, explicar a persona para a secretária, trocas de informações antes ou depois da consulta? Você tem alguma estratégia nesse sentido? Cara, eu acho isso super importante e sim, na Olimpo, no momento atual, a gente já tem uma secretária que ela é a gerente de relacionamento, a Val, que ela cuida das outras secretárias e ela treina elas. Então, já está com uma estrutura onde a Val é quem recebe as coisas e passa para as outras. Então, qualquer problema, qualquer coisa diferente, alguma situação que está estranha, é falar com a Val. Por exemplo, eu botei meu link ali de atendimento para cair e buscar consulta com meu nome direto, né? Uma mensagem automática que vai traqueada. Oi, gostaria de buscar consulta com o Dr. Matheus. Se eu quero entender como é que isso está, eu vou conversar com a Val e ela vai me trazer as coisas. E aí, em cima disso, eu posso olhar com ela ali e ela dá feedback para o pessoal, porque eles reportam a ela. Então, tem essa estruturação. Uma coisa que eu sempre faço, eu sempre estou disponível para secretárias para qualquer dúvida que elas tenham de como explicar alguma coisa para o paciente. E eu deixo essa abertura muito clara. Então, se elas querem explicar, cara, qualquer coisa
qual que é o diferencial da consulta, você atende tal coisa. Cara, eu explico detalhadamente para elas e falo, já pode copiar isso aí, deixar nos arquivos de vocês para ter essa explicação. Então, eu sempre vou munindo disso. Mas uma coisa que eu faço bastante, que é muito legal, é quando tem alguma coisa, um paciente chega preocupado e sai feliz, eu saio e eu comento o porquê que esse paciente saiu feliz. Tipo, pô, olha que massa, essa pessoa chegou preocupada, achando que poderia ter uma doença do coração, porque o pai teve que fazer uma cirurgia de aberta, e, cara, tá tudo bem com ele pode treinar, pode correr, e a gente vê, assim, a pessoa que chega preocupada e sai feliz. E quando você compartilha isso com elas ficam felizes também e acreditam mais na tua capacidade de resolver problemas. Então, isso é uma coisa que eu faço muito, que é a ideia de vender para dentro. Quando rola alguma coisa legal, eu compartilho para que elas se sintam parte e para que também elas entendam o impacto que eu posso gerar. Isso eu acho uma coisa bacana. E sobre explicar as personas, isso é fundamental, cara. Só um contexto. Explica pro pessoal o que é persona, que eu não deu... Ah, tá. Muito bem. A persona é assim, os perfis de paciente que você mais atende, né? Tem outro conceito que é o ICP, que é o Ideal Customer Profile, é o perfil do cliente ideal. O perfil do cliente ideal não é necessariamente o perfil que você mais atende hoje, mas assim, idealmente quem você mais gostaria de atender. É interessante desmembrar em vários itens e não é só perfil de doença, faixa etária, gênero. Não, é entender que tipo de serviço essas pessoas consomem, o que essas pessoas fazem no tempo livre, o que elas valorizam, como que é o perfil de consumo digital dessas pessoas, quais são as dores, desejos, momento de vida, porque aí você começa a ter uma estratificação de informações que podem ser utilizadas em diversos âmbitos, desde na informação da equipe, para falar assim de coisas que aquelas pessoas valorizam, como no seu próprio serviço de marketing. Mas começando de forma mais simples, acho que é legal ver os perfis que você atende, talvez por patologia fica mais fácil para a pessoa em geral mapear, e falar para a secretária, olha só, tem muitas pacientes aqui, tipo a dona Joana. Sabe a dona Joana? Ela é uma paciente que ela tem fibromialgia, então ela tem muita dor. Ela sempre vem assim, reclamando de muita coisa, ela é meio negativa e tudo mais. Essa pessoa, ela merece uma atenção maior porque ela já passou por muitos tratamentos. Então, ela vai conversar contigo, ela já vai estar com aquela postura de, eu já passei por vários médicos, mas a dona Joana ficou bem, né? Lembra que ela melhorou, que ela tá feliz? Então, quando tiverem pacientes que entrarem em contato e forem tipo a dona Joana, fale para essas pessoas que é normal passar por vários médicos até conseguir ter um resultado e que aqui a gente tem muitas pacientes na situação parecida e que a gente consegue excelentes resultados, porque o nosso follow-up é muito próximo, esse acompanhamento que a gente faz é muito bom. Por quê? A secretária tem que entender o perfil dos pacientes que você quer, o perfil que entra em contato com você, para que ela saiba acolher aqueles pacientes, entenda o que eles necessitam, entenda quais são as barreiras ao cuidado dele, para poder vender o teu serviço com mais assertividade e acreditando. Então, é fundamental a secretária entender quais os perfis comuns dos seus pacientes, medos, desejos, objeções, para que ela possa trabalhar com isso. Só que uma coisa é você pegar uma pessoa e treiná-la e falar para ela memorizar um monte de informação. A outra é você também mostrar para ela na prática que aquilo é real. Então, por isso que eu acho muito legal a ideia de, quando tem um resultado bacana, compartilhar com o time. E quando puder nomear a persona, tipo, a dona Joana é assim, o seu Márcio, sabe o seu Márcio, que ele tem um perfil mais assado? Vai ter muito paciente nesse perfil. Que a equipe tem que acreditar e tem que se sentir importante também no tratamento daquelas pessoas, assim, isso tem um grande impacto. E lá no Olimpo a gente tem uma equipe muito comprada, porque já é uma equipe bem amadurecida. Então a Val, por exemplo, ela é maratonista. Todo mundo que está lá tem que treinar. Então até uma moça que entrou agora, que é a Tamara, que é super querida, que é uma nova secretária ali, ela passou em consulta comigo, passou em consulta com a Nutri, porque para conhecer os serviços e para a gente botar ela na linha de ela começar a treinar, já perder um bom peso e tal,
que é justamente para ter o fit cultural com a clínica. Assim. E essa questão que você falou é muito interessante, porque às vezes o médico se perde porque ele não explica muito bem os serviços para a secretária. O que ele oferece ali? E isso da secretária, ter a experiência de um paciente é muito rico, porque ela vai ver em loco como funciona e ela vai responder muito melhor aos pacientes depois. A gente percebe que às vezes as pessoas se perdem porque elas não explicam. Por exemplo, uma infiltração, como que é uma infiltração? Por que um paciente precisa de uma infiltração? Quais são as consequências de uma infiltração? E quais são as recomendações pré? Se a secretária souber dessas questões, ela vai com certeza responder muito melhor o lead. E não vai ficar presa naquele script travado e que não gera nenhuma conexão. E também tem uma questão que a gente acha interessante. É muito comum a secretária no início fazer várias perguntas. Pega essas perguntas e vai planilhando, escreve no caderno, você vai ver que tem um padrão ali. Depois faz tipo um documento com perguntas frequentes que essa pessoa pode esquecer de algumas respostas, porque as perguntas não são tão recorrentes assim, às vezes. Eu falei frequentes, mas não recorrentes, mas independente disso, coloca ali as perguntas que mais aparecem e também algumas que não aparecem tanto. Faz um documentozinho legal que vai ser até mais fácil se você contratar mais uma secretária ou trocar de secretária. Você já vai ter ali documentado e vai te poupar um tempo absurdo. Você não vai precisar interromper a sua rotina para respondê-la e também ela vai conseguir responder o lead de forma mais imediata, que é muito importante, né? Um ponto bem legal que eu já vi uma cliente nossa fazendo é de toda vez que ela explica algo para a equipe dela, ela fala, não, tudo bem, agora que eu te expliquei, agora que você entendeu, ela tem um documento onde tem todo os POPs, os procedimentos operacionais padrão, e toda vez que ela explica para um funcionário, ela pede para o funcionário colocar o POP ali dentro desse documento e vai formando essa base de dados de uma forma que o sócio, o dono da clínica, não precisa ter um trabalho tão grande de, além de explicar, precisar escrever o POP. Ele delega para a pessoa, valida se aquele POP foi escrito de uma forma correta e começa a ganhar uma escala. E aí é exatamente isso. Para a pessoa, se surgir essa dúvida novamente, ela já vai saber onde procurar. Na verdade, ela vai saber até melhor o problema, porque ela escreveu, ela teve um esforço a mais, além de só ouvir. Ela teve que colocar isso no papel. E aí, numa eventual troca de funcionário, férias de alguém, vai ser muito mais fácil realmente ter essa troca. Então, POP é procedimento operacional padrão. É algo que deve ser documentado toda vez que uma situação se repete, para que você não tenha que explicar a mesma coisa. E todo consultório deveria ter uma bíblia de procedimentos operacionais padrões, porque várias coisas se repetem, e se a gente lida com elas toda vez como se fosse a primeira vez, a gente perde um monte de tempo. Legal. E nesse processo de um consultório amadureceu, tem esses processos bem definidos, vamos supor que o médico já ele tinha outros turnos e o consultório, ele tinha o desejo de estar somente no consultório. Ele tem outros turnos de consultório que tem desejo de estar somente no consultório, daí ele está com 70% da taxa de ocupação e está considerando se abandona um turno para abrir, se abandona um vínculo para abrir mais um turno de consultório. Então, esse seria o momento que já valeria a pena ele abandonar esse um vínculo que ele quer largar para usar esse turno ou ainda não? Eu acho que é importante você ver a taxa de ocupação justamente para você ter esse conforto. Porque se você tem 70%, 80%, toma esse risco, abre mais um turno, calcula o que cada um dos vínculos te traz por hora e abandona aquele que você tem uma remuneração menor ou o segundo menor, o terceiro menor, porque às vezes você tem aquela relação de carinho, apego, de né? reciprocidade, que às vezes você está no seu local de formação, retornando para as pessoas que te ajudaram a crescer de certa forma. Mas é importante você ter esse mapeamento de qual será o próximo vínculo que eu vou abandonar. E fazer isso monitorando a taxa de ocupação
é um mix bem legal, porque você vai ter mais segurança para tomar esse risco que é tirar uma renda que você já tem ali certa no seu mês, né? E ir para esse processo de tomada de decisão, de sair de um lugar, abrir mais turnos, tem dois fatores positivos, né? Um é a questão que, com mais disponibilidade, os pacientes conseguem ter mais acesso a você consegue casar seus horários mais com a agenda dos pacientes, e também tempo livre é sempre positivo nesse aspecto de mudança, porque com mais tempo livre, você tem mais tempo para pensar, você vai ficar mais incomodado com a situação, e com isso você vai ter mais planos de ação para colocar de pé. Então, realmente num cenário desse é o momento por esses dois fatores. Mais disponibilidade para o paciente vai acabar naturalmente atraindo um pouco mais, porque você vai ter mais espaço para atender, assim como também você vai ficar um pouco mais incomodado que sua agenda está vazia, ou inicialmente vazia, e vai ter planos de ação para colocar de pé, e com consistência você vai ter resultados dessas ações. Entendi. E assim, supondo que aí eu fiz isso diversas vezes e abandonei, eu quero estar só no consultório, eu abandonei já todos os meus vínculos e agora eu estou só no consultório e eu tenho 70% de taxa de ocupação. Quando eu começo a passar dessa taxa de ocupação, eu posso pensar, de repente, em aumentar o meu preço, mas eu vou depender da elasticidade ali, do quanto isso é tolerável, aumentar o preço e eu manter a minha demanda. Só explica o que seria elasticidade, Matheus. Eu não sou economista aqui, vou falar uma grande besteira. Tá, elasticidade vamos simplificar, seria a capacidade do mercado em absorver uma alteração de preço. Então, se eu tenho uma consulta hoje que eu cobro R$500 e vou alterar para 600, a elasticidade seria justamente o quanto que esse mercado vai absorver essa diferença entre precificação. Então, pouco elástico significa que eu posso aumentar o preço e a demanda não vai alterar, né? Então, eu posso subir o preço e vou continuar com a mesma demanda. Algo que é muito elástico, se eu aumento o preço, a minha demanda reduz bastante, né? E com consulta médica tende assim a ter, depende o quanto for aumentar o preço, mas, claro, se você for dobrar o valor da consulta aí de R$400 para R$800, aí é extremamente elástico, tua demanda vai cair muito, porque o público não é o mesmo. O que paga 400 e 800 são públicos diferentes. É diferente de ajustar de 800 para 900, que aí eu vou esperar uma elasticidade baixa, porque quem paga 800 paga 900 de forma geral. Mas supondo que eu cheguei ali no que eu entendo ser o auge do meu valor hora e eu estou passando desse 70% de ocupação. Elas estão dizendo que não é bom eu estar com mais de 70% de ocupação. O que eu devo fazer se eu quero continuar crescendo e se eu quero só me manter? O que eu devo fazer também? Porque, sei lá, mesmo para quem quer se manter, dá um medinho de ficar com a mesma coisa e não dar nenhum passo para frente. Quais seriam os melhores passos? Esse momento é um momento que abre realmente muita oportunidade, porque você já tem uma base de pacientes que passam contigo, você já consegue ocupar bem sua agenda, e a gente fala que é nesse momento que começa a transbordar, porque você vai começar a ter uma demanda maior do que você consegue absorver. E aí é nesse momento que surgem as oportunidades de você fazer uma eventual expansão e começar a trazer outras pessoas para trabalhar contigo. Porque, com certeza, o paciente é um problema complexo, né? Para ser resolvido, e normalmente o paciente vai se beneficiar, vai ter resultados melhores se você tiver outros profissionais que você consegue endereçar outros problemas que o paciente também tem. Então, trazer outros médicos de diferentes especialidades, ou às vezes trazer outras frentes da saúde, como uma Nutri, Físio, TO, são outros caminhos que podem abrir. Mas é nesse momento que é uma virada no jogo ali que abre muitas oportunidades para muitos médicos. E se você está nessa fase, você pode olhar para dois lados. Um, que é eu melhorar a experiência do meu paciente. Então, qual profissional vai, se eu inseri-lo aqui, vai dar uma experiência muito melhor do que eu sozinho ali no consultório. E o outro lado é você identificar quais profissionais você mais indica. Faz uma lista e, a partir disso, você olha, esse aqui
de fato, tem uma sala disponível que se encaixa. Deixa eu, então, tentar trazer um profissional desse perfil e você vai fazendo esse exercício de tempos em tempos até você já não ter mais espaço físico, que é um problema ótimo, né? Ou seja, tipo, se tem algum profissional que eu vejo que todos os meus pacientes estão querendo, eu não vou tentar botar outro profissional. Se eu estou vendo que todos os meus pacientes estão indo para o profissional X, consumindo o serviço X, eu botar isso dentro do meu ecossistema é que nem eu vender água no deserto. Mas tem gente que insiste em querer vender sal, né? Que tipo assim, não tá vendo a informação que tá na cara para aproveitar isso. Mas aí esse é o cenário legal que a pessoa percebeu a taxa de ocupação aumentando e ela não estava nessa fissura de ter 100% da agenda cheia. E esse cenário a gente sabe que é a minoria dos médicos, porque a pessoa, conforme vai crescendo na carreira, ela só percebe que ela está com a corda no pescoço quando a corda já está bem apertada no pescoço. E aí vem muitos clientes para a gente que já estão com uma agenda bastante ocupada também, esses são os que estão numa fase maior de faturamento, e eles estão com 100% de taxa de ocupação, é o que tu falou no início, Perrone, sem nem tempo para pensar nas coisas. Para essa pessoa, o que se faz para resgatar essa pessoa, para fazer com que ela tenha mais tempo para que ela consiga implementar essas mudanças, sendo que tempo é uma constrição? E, normalmente, existem dois tipos de pessoas que chegam nesse momento. Existem as pessoas que chegaram nisso, o consultório fatura bem, mas o volume de boletos é tão alto quanto o faturamento, então a pessoa fica muito apertada. E tem as pessoas que chegam nessa fase com apenas a agenda cheia, não uma quantidade de boletos também gigantesca para pagar. E as estratégias, elas são um pouco diferentes, porque para a pessoa que chega nessa fase, ela precisa entender que ela precisa ter um momento para pensar e gerir todo essa estrutura que ela construiu nos últimos anos. Então, ela precisa ter clareza de que tudo bem ela abrir mão de um turno na semana dela para ter reuniões com a secretária, para cuidar um pouco mais até da saúde dela, para olhar os números e começar a tomar decisões mais embasadas e arrumar processos que muitas vezes, num crescimento rápido, acabam ficando bagunçados. Então, é uma mudança de mentalidade, que para quem não tem custos fixos muito altos, um prolabore extremamente alto, é mais fácil de fazer, porque a pessoa consegue abrir mão no curto prazo de um faturamento para depois de 3, 4, 6 meses começar a colher o fruto desse tempo a mais que ela teve para pensar na estratégia. Pera. Prolabore. Quanto por cento, assim, quanto dos médicos tu vê que tem um prolabore definido, assim? Nossa, definido, eu diria que uns 10% no máximo. O restante é tudo... Tem até uma dificuldade de entender que são pessoas diferentes, né? Existe a pessoa física, que é a vida pessoal dele, da família, e a pessoa jurídica, que é a empresa que ele está construindo, que tem funcionários, que tem clientes, e que isso tem até nomes diferentes porque são instituições diferentes e precisam ser geridas e trabalhadas de formas diferentes. Então, são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer essa diferenciação e falar, ok, eu posso retirar para a minha vida pessoal até aqui, porque a maioria entende que, eu sou o único, a maioria dos casos é isso, né? Eu sou o único médico que produz aqui, então se eu produzir, se está aqui na conta da empresa, é meu. Lucro faturou é lucro, o que sobrou aqui é meu. E seguindo isso para sempre, cria um vício muito difícil de sair, que é falar, ok, eu quero fazer uma expansão, eu não preciso me desestruturar completamente, fazer uma dívida para conseguir colocar isso de pé. Eu posso me planejar com o próprio lucro que a minha empresa gera para comprar um equipamento novo, para pagar salários melhores e, às vezes, contratar pessoas mais qualificadas para me ajudarem em algumas tarefas aqui na clínica, mas são pouquíssimos que fazem essa separação. Cara, e considerando então que isso é a minoria, os que fazem essa separação, então eu já entendi.
os que têm um prolabore estabelecido, os que não têm um monte de boleto para pagar na pessoa física, os que estão mais assim estáveis, eles conseguem se dar o luxo de dar esse passinho para trás, abrir um turno, porque eles não estão com a corda no pescoço, eles já são organizados. E os outros 90% que são a realidade do médico, que está aí com muito boleto, que está todo ferrado e que não sente que pode fazer isso. Aí como trabalhar com esses para criar esse espaço? E aí entra o ponto que a gente falou no início, né? De como aumentar o lucro. Você olha para os gastos ou olha para o faturamento. Nesse momento, se você está no seu limite de tempo, você não consegue pensar estrategicamente, com certeza nesse momento você precisa olhar para os seus gastos. Porque se você chegou nesse patamar e ainda assim está apertado, claramente tem algum fator que está indicando que o problema está nos seus gastos. E aí é quando a gente olha tanto para a clínica, para os gastos da clínica, quanto para os gastos, e normalmente são esses os maiores ofensores, da pessoa física, da vida pessoal da pessoa. Então, quando a gente olha para isso, a gente claramente nota alguns equívocos. Então, alguns financiamentos que foram feitos fora da hora, que a gente brinca que muitos médicos gostam de ser dublês de ricos. E a gente analisa todo esse contexto e vê de onde pode tirar até a hora que, e isso leva um tempinho, né, alguns meses para conseguir enxugar, mas depois que enxuga, a gente consegue fazer essa movimentação e permitir a pessoa a ter esse turno. Né? Sim, e é muito comum a pessoa física tirar o sono do médico. É uma das reclamações que, junto com a secretária ali, não é nem reclamação, né? É a gente que identifica. Geralmente quem tem esse padrão não percebe e é muito ruim perpetuar esse tipo de comportamento porque você vira refém da sua PJ. Você vira refém do seu tempo de estar ali, que caso contrário, se você não utilizou se a gente for para aquelas fases que a gente falou no início, se você não utilizar a fase de maturidade, a fase do platô ali para você colocar dinheiro no seu bolso, para você poder se aposentar, você provavelmente, quando tiver 60 anos, você vai ter que voltar a dar plantão, provavelmente, porque vai faltar dinheiro, você não vai conseguir manter o seu padrão de vida. Então, é essencial que os médicos olhem para a empresa, mas também olhem para a pessoa física para não se encontrarem nessa situação daqui a alguns anos. Cara, essa situação é muito comum. Então, para encapsular aqui algumas coisas, acho que vale a pena para quem está escutando falar o óbvio de novo, que assim, você é um funcionário do seu consultório, você é um funcionário do seu consultório. A sua pessoa física, o seu dinheiro, o seu prolabore, você tem que ir para um caminho onde você possa, com isso, já estar guardando um dinheiro e enriquecer através disso. E tem que sobrar uma grana para a empresa, que também tem que ter um caixa, que também tem que ter uma reserva de emergência. E eu sei que para alguns isso parece uma realidade longe, mas é algo a se construir. E toda empresa precisa de boas práticas de gestão de pessoas, gestão de time, gestão financeira. Inclusive, a nossa empresa aqui, Exponencial Média, a gente tem uma boa prática de 1-a-1s que a gente faz, os one-on-ones, e a gente tem uma vez ao mês o late lunch, que é quando todo mundo junto, vai jantar, né? É um late lunch, é um almoço tarde, mas na verdade é um almoço super tarde. E agora são 7 da noite, tá na hora da gente ir pro late lunch desse mês, encontrar o resto da equipe. Então, por causa disso, a gente tem que encerrar por aqui. Para quem está escutando em casa o podcast e achou interessante, deixa aquela avaliação de 5 estrelas. Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para nos fazer, querem que a gente elabore mais em temas técnicos assim, que a gente sempre pode aprofundar mais, porque nosso time é qualificadíssimo e a gente tem engenheiros, administrador, médico, uma equipe inteira para agregar. Então a gente vê vocês no próximo Café Exponencial. Eu só queria fazer uma pergunta aí para vocês dois. Vocês têm algum recado final? Tem um custo fixo baixo. Acho que, dado o que a gente falou aqui no final, esse é um dos maiores segredos, tanto para a vida pessoal quanto para a clínica, e abre muitas portas quando você não tem uma corda no seu pescoço e você consegue tomar decisões, dar passo para trás, dar passo para frente, com muito mais tranquilidade. Independente da fase da sua empresa,
invista dinheiro. Invista dinheiro, porque isso que vai te dar tranquilidade para você se aposentar. É isso aí, galera. Até a próxima.